Meu sentimento é... eu morri e sobrevivi. Quantos pais hoje estão tendo diagnóstico que o filho tem câncer, que a filha tem câncer? Você imagina a dor da família ao receber essa notícia? Fui pro monte orar, porque eu tinha uma promessa. E eu fui falar com quem me deu a promessa. Eu fui chorar pro meu pai. Eu fui falar com meu pai, né? Mas o único lugar que é mandamento, Deus fala assim, vá aos hospitais, aos presídios. Você acha que falta um pouco mais hoje? Projetos que tem esse cuidado, assim. Foram 300 transfusões de sangue. Contraí a KPC, fiquei muito tempo na UTI aberta, em 2 paradas de 18 minutos. Meu pai é meu herói. É meu... sabe? Tudo pra mim. Podcast do Balaio, 2ª temporada. Oferecimento AG Immigration, o caminho mais curto para quem quer morar e trabalhar nos Estados Unidos. Comecei a competir no fisiculturismo e os Estados Unidos é o berço do fisiculturismo. Então eu comecei a olhar os Estados Unidos ainda mais com um olho assim, apaixonado. Sou Gabi Desan, tenho 37 anos, sou casada com o Daniel, mãe do Davi, sou graduada em fisioterapia, educação física, fui atleta de fisiculturismo por 11 anos na minha vida, no qual me tornei campeã paranaense, brasileira, pan-americana, bicampeã mundial, Miss Universe. Sou escritora de 2 livros, Vencendo pela Graça e Me Despertar a Cada Manhã, e tenho uma empresa junto com meu marido de consultoria esportiva online. Esse é um dos movimentos que a gente quer criar, colocar saúde, conscientizar as pessoas que a saúde também faz parte do reino de Deus. No primeiro mês que eu cheguei aqui, eu dei entrada com um pedido e eu consegui meu green card. 4 anos e 9 meses depois disso, eu fiquei sabendo que aí já era hora de entrar com o pedido da cidadania. Foi quando eu descobri a AG Immigration. Eu falei, poxa, aqui, né, um escritório para me ajudar com isso. Eu sondei antes de procurar a AG como fazer, sabe? Eles me passaram tranquilidade, me passaram segurança, confiança. E acertaram o nosso processo, que é o mais importante, né? Porque eu não lembro ter uma dor de cabeça. E a gente conseguiu a nossa cidadania com eles. Se conecte com um bom profissional que não tem erro. Eu já indico a AG faz muito tempo. Inclusive, minhas 2 irmãs, elas estão com um processo rolando com eles. Então, assim, se eu indico para as minhas 2 irmãs, imagina se eu não vou indicar para qualquer outra pessoa. Bom, começamos hoje um podcast diferente. Você já percebeu aí? Alex, que estranho, o podcast geralmente a gente começa com os melhores momentos ali do bate-papo, é porque hoje é um podcast muito especial. Eu vi fazer um podcast geralmente é bate-papo, não, mas hoje, aqui no nosso podcast, é um bate-papo. Nós vamos comentar em cima de um documentário que eu tive a honra e o prazer e a alegria de dirigir sobre a vida de uma menina que literalmente morreu. Mas a fé do pai fez com que algo incrível acontecesse. Será que ela conseguiu sobreviver? Será que não? Será que o milagre é a pessoa voltar à vida? Ou o milagre é você saber como lidar com a morte? Vocês vão entender isso aqui hoje. Só pode adiantar uma coisa. Se você está vivendo algo que parece ser impossível para você, Alex, o meu problema é impossível. Fica aqui com a gente. Se você conhece alguém que está atravessando um momento que aos olhos humanos é impossível, talvez um negócio, seu negócio está... Cara, não tem jeito, minha empresa acabou. Meu casamento acabou. Cara, minha saúde, eu tô com um problema, eu tô com um câncer terminal, vou morrer. Não importa qual que é o seu impossível. Fica aqui no podcast de hoje, que eu tenho certeza absoluta que você vai terminar pensando diferente. Hoje estou aqui com ele, por uma coisa que parecia impossível, eu implicar com o Divan. Hoje eu não vou. Boa noite, querido. Boa noite, Alex. Uma grande satisfação tê-lo Boa aqui noite, conosco. porque esse programa vai 4 horas da tarde, né? Não, amado, lá no Brasil vai às 18 horas, querido. 18 horas. Amém? Ok. É um prazer ter você aqui, viu, Divan? Muito bom, Alex. Um milagre. Hoje você tá me tratando de forma educada. E eu gostaria de dizer que é um prazer ter você aqui comigo, tá, amado? Um prazer também. E pra você, telespectador, se você se inscrever nesse canal, vai acontecer um milagre na sua vida também. Não, não vai. Pode acontecer, né? Porque não vai. o ar que nós respiramos já é um Não, mas milagre. se inscrever não vai acontecer milagre nenhum. Vai não? Vamos falar de coisa séria aqui. Tá bom. No podcast, se inscreva, comenta aí que tamo junto. Isso seria muito bom. Agora, eu queria dizer que quando eu pensei em passar esse documentário, eu falei, cara, mas não queria só eu falando do documentário, eu queria uma pessoa muito especial que pudesse falar também. E aí, na hora, me veio uma pessoa maravilhosa que eu amo, já esteve. É a primeira pessoa que volta no podcast, hein? É. De todos os nossos convidados, é a única que voltou, hein? Acho que ela nem gostou, acho que ela não tinha que fazer mesmo. Falou assim, vou lá de novo. Eu não combinamos que hoje não teria piada? Ah, também? é verdade. Ah, eu não queria segurar, não.
Desculpa. Palmas aí pra minha querida Bianca Toledo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Bianca Toledo. Bianca, muito bem-vindo Gente, novamente. que maravilhoso estar aqui de novo, viu? Tava contando os dias pra voltar. Que bom, Bianca. É incrível. Bianca, mas eu tinha que chamar você, porque você também viveu um milagre, né? Quem conhece a história da Bianca, se você não conhece a história da Bianca, procure na internet, tem muitos vídeos. A história da Bianca é um milagre também. Você não Sim. era pra estar aqui. Você Sim. era pra ter... Aliás, nós dois, né? Nós dois. Nós dois somos um milagre. Nós três também. Eu nasci de 6 meses, Bianca. É mesmo? E aí minha mãe conta que eu cheguei a falecer mesmo e voltar. Uau. mãe contou. Eu não tô lembrando dessa história, não. Mas eu lembro de Aí 6 você tá meses. brincando, Não, né? tô brincando, Ivan. Olha, minha mãe me contou isso. Ah, sua mãe Porque contou. não achava veia aqui em mim. Aí isso foi não depois, Aí isso foi depois. Você Que é pequenininho. lindo. Nasci de 6 meses. Cabeça desse tamanho. Glória a Deus. Desproporcional, era feio, viu? O milagre vai ser não ter Deus piada. me livre, não foi É. mal. Ô, Bianca, eu quis chamar a Bianca aqui. Eu digo, por favor, não vou, meu Deus. Por favor, deixa eu brincar. Bianca, eu falei alguma coisa de errado. Eu falei assim, nós três somos um milagre. Eu nasci de Hoje, 6 cara, meses. Hoje não é, deixa eu explicar, o programa hoje não é pra fazer piada. Não é, Eu nasci cara. de 6 O programa hoje é sério. Não, quem nasce de 6 meses não tem um risco? Você quer sair pra lá, Tem. Divan? Não, Não vou brincar, não, Eu te cara. falei antes. O programa é sério. É. Mas é sério. O assunto de hoje, realmente, cara, a Bianca... Bem que você consegue tentar contar a sua história em 3 minutos, resumindo. Claro, Só com para as pessoas, certeza. em 3 minutos, o milagre Sim. que você viveu. Sim, Que era pra você estar morta. sim. Eu tinha feito uma bariátrica, teve uma complicação na gestação que eu tive 5 anos depois da bariátrica. E essa complicação foi que meu intestino rompeu, necrosou. Eu estava com 8 meses de gravidez e comecei a vomitar um líquido preto. Não tinha ideia do que era, eu estava vomitando fezes. Fui para o hospital achando que estava em trabalho de loucura. parto, não era trabalho de parto. E ali começou uma saga, né? Eles tiraram o bebê, eu já estava em coma. E ali eu tive falência múltipla de órgãos. Acho que é o único caso no mundo de falência de todos os órgãos, sem ir a óbito. E aí o bebê foi para casa e eu fiquei 4 meses e meio de UTI. Falência cardiovascular, digestiva, hepática, de tudo. Fiquei 4 meses sem função Tem renal. uma foto sua muito sem chocante que eu já função- vi. Tem. A gente pode mostrar essa foto? Só Pode. pra vocês terem uma ideia muito da forte. condição que ela ficou. Olha essa foto aí. Foram 300 transfusões de sangue. Meu Deus, que loucura. Contraí a KPC, fiquei muito tempo na UTI aberta, contraí uma bactéria super resistente que também não tem cura. Foram 2 paradas de 18 minutos. Então é um quadro muito surreal, assim, que não tem explicação. É por isso que eu gostaria que você estivesse aqui com a gente voltado. hoje. Eu queria que você comentasse. A gente vai passar para vocês aqui esse documentário. A história da Gabi. O documentário chama Gabi, a vitória de um príncipe. Por quê? O pai dela, que é o Fábio, um grande amigo meu, ele tem o costume de chamar todo mundo de príncipe. Todo mundo é o príncipe, é o príncipe, é o príncipe. Por isso que a gente colocou Gabi, a vitória de um príncipe. Deus deu uma promessa para Noé de que nada aconteceria com ele. Deus deu uma promessa para mim de que nada aconteceria comigo. Em 2018, uma das filhas deles teve um AVC com 12 anos. 12 anos. 40 dias em coma. Morreu. Eles seguraram ela viva com um documento de doação de órgão na mão. Pastores foram atrás deles para tentar, meu irmão, Deus faz o que quer, deixa na mão de Deus. Ele falou por assim, Deus faz porque nem pastor acredita mais. Só que Deus tinha falado para eles que a família deles seria um testemunho vivo no altar. Gabi tá aqui, fica em pé, Gabi, agora. Viva para a glória de Deus. A Gabi, quando ela nasceu num momento muito delicado. Porque a Gabi nasceu, eu já estava separado da mãe biológica dela. Quando nós nos separamos, ela descobriu que estava grávida depois. E era uma situação que não tinha como voltar, enfim. E então ela nasceu, eu não vi ela crescer, eu via ela esporadicamente.
por questões de conflito dessa separação até os 4 anos. Então eu tive muito pouco contato com a Gabi pequena, com a Gabi criança. Foi um contato muito pequeno. Sim. A Fernanda, ela teve um voto de fé por amor, porque foi por amor a mim, né? Que é a maior prova de amor que uma mulher pode dar para um homem. O que dói mais para um pai do que estar separado dos seus filhos? Só que eu também não poderia impor isso a ela. E Deus colocou no coração dela esse desejo de me apoiar, e ela me apoiou e acolheu eles como filhos, e eles acolheram ela como mãe. Então foi muito lindo isso. Os ovos de Páscoa dela? Me apaixonei automaticamente por essas crianças. Foi um reconhecimento, foi como se eu já os conhecesse. Ali foi um amor automático. Ali tudo mudou. Ali ficou tudo tranquilo, não houve nenhum conflito. E assim foi o nosso primeiro dia. Foi exatamente. Foi maravilhoso, porque, pô, eu era um cara novo, com uma mulher bonita, parceira do lado, bem sucedido, e que tinha acabado de receber os filhos. Imagina como é que eu tava. Eu tava explodindo, flutuando, voando. Mas a gente, quando é muito jovem também, a gente não tá preparado para algumas coisas, né, espiritualmente. Depois que eles vieram para casa, morar em casa, foi uma mudança drástica, foi uma mudança total, uma mudança de rotina completa. Foi um tempo novo, um tempo de adaptação. Esse tempo de adaptação demorou 3 anos. Falei de algumas coisas, a Fernanda falhou de outras e culminou numa traição minha. A minha preocupação naquele momento era de acolhê-los, era de fazer com que eles se sentissem em casa. Resultou numa situação de separação. Eu recebi uma ligação, uma mensagem, né, no meu celular, um número desconhecido, falando: se você ama a sua família, era de madrugada, de sexta para sábado, liga nesse número. E aí no outro dia eu liguei nesse número, quem me atendeu foi um cara chamado Emir, e aí ele pegou e falou: cara, me encontra tipo sábado, 2 da tarde, nesse endereço aqui. Fui lá, o cara me deu um material e falou: ó, lê isso aqui, vai resolver tudo e terça-feira você vem aqui 8 da noite aqui pra você fazer um curso com a gente. Eu escrevi um livro que chama Homem de Honra, que se transformou num curso, que o foco central é a restituição da família. No sábado, eu vim pra casa e li o primeiro capítulo, que era paternidade. E aí eu vi o tanto que eu fui fraco, e o tanto que eu achava que eu era forte, certo? E o tanto que eu errava. E aí eu reuni meus filhos. Dá uma pausa aqui pra gente falar exatamente disso. Que O momento da forte notícia, né, isso. Meu Deus. Porque até então era uma pirraça, uma birra. Peraí, o exame tá mostrando algo grave. E um AVC numa menina tão 12 novinha anos, que né? ninguém ia imaginar, né? No seu caso também, você lembra quando você teve a notícia do problema? Eu não me lembro, porque eu tava com tanta dor abdominal que eu tava agonizando já. Então, pra mim foi mais difícil depois que eu voltei do coma, quando começaram a me contar tudo que tinha acontecido, e eu ficava assustada. Como assim meu coração parou? Como assim meu rim parou? Então, é um choque pra gente ter que enfrentar a realidade de uma doença que não tem cura. Você imagina, principalmente para um pai, né? Eu fico pensando, quando acontece com a gente é ruim, mas quando é com o filho... Meu Deus. Quantos pais hoje estão tendo diagnóstico que o filho tem câncer, que a filha tem câncer? Algum tipo de doença incurável. Você imagina a dor da família ao receber essa notícia. E como lidar com isso? É algo muito complexo, né, Bianca? Eu acredito que são esses momentos em que a gente tem uma oportunidade única de ter um encontro com Deus, porque tudo que resta é a fé. Nessa hora, ou você clama e crê no milagre, ou você se entrega. Então, eu acredito que, diante de situações assim, Deus fica aguardando pela chance de fazer um milagre sobrenatural. E é isso que o pai... Vocês lembram que, nessa primeira parte, o pai tinha uma promessa. Deus já tinha preparado ele. Deus já tinha falado, ele tinha acabado de sair de uma crise, o casamento tinha acabado de voltar, eles estavam reconstruindo o casamento, ainda com as dores da traição e tudo. Mas Deus tinha usado várias pessoas para dizer para ele que a família dele toda estaria no altar.
E ele se apegou a essa palavra. Ele se agarrou a isso. Deus falou que minha família estaria no altar. Deus não falou que parte da minha família, a minha família inteira. E o Fábio se apegou a isso. Vamos lá que a coisa complica mais ainda. Vamos continuar vendo? Vamos. Eu vou ter que agora pegar, abrir a cabeça dela, cortar o crânio dela fora e vou desobstruir e fechar. É um AVC, cara. Porque na minha ignorância, AVC era coisa que dava em gente mais velha, enfim. Aí já vem aquele desespero, né? Você não sabe o que é, se realmente vai... Ah, então tá bom, teve um AVC, e aí? Vai tomar um remédio, vai ficar bem? Como que é? Você vê, fulano teve um AVC, já tá em casa. Fulano teve um AVC e morreu. Então você fica naquela, tipo, oi, o que será? Qual que é a gravidade disso, né? O ocorrido não é muito comum em crianças, né? A princípio a gente esperou um diagnóstico, mas era um caso neurológico muito grave. E esse diagnóstico veio a ter uma dificuldade de ser feito, porque se falava num AVE, um acidente vascular encefálico, que é mais comum no adulto, mais comum em algumas características peculiares para que tenha isso. Nunca tinha visto o AVC em criança, não conheci ninguém que, assim, ninguém por perto, assim, que teve AVC, então também não sabia direito do que se tratava, né, como que era. Aí eu fiquei desesperada, já comecei a chorar, porque como eu não sabia o que era, eu fiquei espantada, né. Naquele momento, eu olhei para o lado, olhei para o outro, olhei para baixo, eu falei assim, não, eu certamente vou acordar, porque eu tô numa realidade paralela. O que tá acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu olhei para ele e falei assim, você vai ter que raspar a cabeça da minha filha. A Gabi tinha um cabelo lindo, para baixo do meio das costas, e rasparam a cabeça dela porque tiveram que fazer uma cirurgia, né? Onde arranca a calota da cabeça, abre uma fissura na barriga e coloca dentro. E foi bem difícil a hora que a Fernanda pegou aquele cabelo na mão, o desespero dela, e em todo momento a gente alimentando a fé, porque a gente sempre creu no amor de Deus. E eu explicando as coisas que eu tô falando aqui atualmente, né, explicando até de uma forma um pouquinho mais simples para ela, diz, a gente tem 2 caninhos que nutrem o cérebro lá da Gabi, e um deles fechou. Eu não conseguia reagir, eu fiquei desse jeito, muda. Foi um susto pro Fábio, foi um susto pra mãe, foi um susto pra família inteira, eu imagino, né? Então, você tem que comunicar. A família diz, ela vai fazer uma neurocirurgia, ela vai raspar o cabelo, ela vai perder metade do crânio. E tudo isso é para manter a vida dela, para manter o grau de neurológico, né, que ela tem, ou então minimizar ao máximo de sequela que ela tenha. Aí eu lembro que o Fábio olhou pra ele e falou assim, doutor, o senhor acredita em Deus? Ele falou assim, acredito. Ele falou assim, o senhor acredita que se Deus intervir nessa situação, e se ele mostrar, o senhor não precisa entrar com a minha filha para cirurgia? Ele deu uma recuada e falou assim, eu vou entender. Ele falou, então tá bom. Ali o Fábio virou as costas e foi embora. Fui pro monte orar, porque eu tinha uma promessa, e eu lembrei, e eu fui falar com quem me deu a promessa. Eu fui chorar pro meu pai. Eu fui falar com meu pai, né? Quando a gente é criança e a gente tem algum problema, a gente vai falar com meu pai. E eu fui falar pro meu pai. Não, porque o senhor precisa. E eu lembro que eu cheguei no monte, eu me rasguei para Deus e eu falei, pai! Pai, o Senhor me prometeu. E quando o Senhor me prometeu, nós éramos em 5. E nós vamos continuar em 5. Porque eu erro, eu minto, eu falho. O Senhor não, Pai. E quando eu cheguei, eu vi a Fernanda com o cabelinho dela na mão. E eu temi. Quando eu soube de toda a situação... Foi atendida logo, fez a cirurgia, mas a gente já sabia, pela gravidade que ela chegou, a gente já sabia como seria a evolução. Não seria diferente do que não fosse uma história muito triste. Nós vimos uma menina com um quadro extremamente grave, motor. Os exames de imagem mostravam, assim, uma hemorragia devastadora. Se sobrevivesse,
era um prognóstico mais, vamos dizer assim, de um estado mental mínimo, né? Assim, vegetativo. Nesses casos a gente trabalha bastante a família, claro que encaminha para fazer uma reabilitação, mas o prognóstico, eu tenho 40 anos de formada, eu falei, não vai ter grandes, não vai passar disso, né? Infelizmente. É muito grave, estava uma paciente bastante preocupante, com risco alto de morte. A gente entende o quadro, a gente sabe qual seria, dentro de uma literatura, dentro do que a gente vive aqui dentro, o que iria acontecer. Quando a gente percebeu que o cirurgião ia ter que abrir a cabeça dela, retirar a calota craniana, que a gente fala uma descompressão craniana, que o cérebro está inchando, e esse momento pra gente já é um momento muito grave, que outras consequências vêm, as meningites, as infecções, né? E ela não melhorava, ela não apresentava resposta pra gente. Então, o paciente que não apresenta resposta, e muito pelo contrário, ele diminui as respostas pra gente, é o momento que a gente acha que realmente não dá mais, né? Você viu que esse documentário tem muitos médicos falando. Sim. E só fera que esse hospital, lá em São José do Rio Preto, é um hospital referência no Brasil. É um complexo gigante e tem vários especialistas ali. E você entendeu que ali é o seguinte, se ela não morresse, era para vegetar. Sim. Na melhor, assim, cara, deu tudo certo. Ela tá vegetando, mas deu certo. Não morreu, mas tá aqui totalmente vegetativa. Essa parte também da medicina, quando zera as possibilidades da medicina, que ali vários especialistas entenderam que não tinha mais jeito. Aí que a fé só sobra a fé, mais nada. Mano. O ambiente hospitalar, ele é muito desafiador. Esse ano eu tive a oportunidade de ver 3 milagres com 3 pessoas que tiveram morte cerebral. E eu tive a chance de ministrar e orar por elas e ver o cérebro voltando a funcionar. Meu Deus. E acompanhando os familiares, o que a gente via? Os médicos tentando convencer a família a desligar as máquinas. Sim. Porque a estatística médica, como foi falado no documentário, o que você vê nos livros, já acabou. Libera o leito. Próximo. E a família tem que ouvir isso. E é muito difícil escutar que não tem mais jeito. E você está lidando muitas vezes com profissionais céticos, completamente ateus muitas vezes, né? Às vezes tem médicos que são cristãos e que têm uma fé, mas ainda assim a ciência fala mais alto. Então, nesse momento, diante de uma frieza total, você acreditar e se apegar na sua fé é fundamental. Eu não digo frieza, mas no caso ali, a diretora-geral, salvo engano, ela não acreditava. Sim, em Deus, assim. Muitos ambientes são muito frios. Não acreditava. Vamos continuar aqui? Prepare. Mas antes de continuar, é um desafio você entender até que ponto o milagre pode acontecer ou até a que ponto também é vontade do Senhor, né? É um desafio também. Sim, é um desafio. Ali, os médicos falando a notícia, querendo ou não, os médicos também são... Mas entenda que ele tinha uma promessa. Ele no caso pegou dele, isso. sim, Mas porque não foi uma promessa falou que teve outras experiências de pessoas no hospitais. Sim. É um desafio. Mas nesse caso, por exemplo, ele tinha uma palavra que foi dada por várias pessoas. Ele tinha uma convicção. 5 pessoas diferentes. 5 pessoas diferentes tinham falado com a família dele. Ele se apegou a isso. Vamos ver para onde foi essa fé dele. Mas sempre tem o quê? Tem o ponto a mais, tem a esperança, tem aquele negócio. Não, mas será que esse quadro realmente vai seguir a literatura? O Fábio estava fazendo jejum há muito tempo, há muitos dias. Só que nós estávamos num tempo de resgate do nosso casamento, né? Por tudo que nós estávamos vivendo, nós estávamos resgatando o nosso casamento ali há 5 meses, reatando o nosso casamento por tudo que nós havíamos vivido. Desde esse tempo ele estava num jejum de 12 horas. E ele falava para mim que ele estava num jejum para que viesse um filho meu. Mas eu já sabia que eu estava numa menopausa, que esse filho, totalmente descrente. E eu falava para ele, não só descrente, que viesse um filho por conta da minha menopausa, mas falava para ele que esse filho não ia vir porque eu nunca mais iria me deitar numa cama com ele. E aí ela veio, me abraçou e falou no meu ouvido, mais uma vez, o filho que você está jejuando não vem da minha barriga. A palavra que Deus me deu foi, eu vou restituir. E mais uma vez, esse filho não vem da tua barriga, mas vem da restituição da vida da sua filha. Deus sempre dá uma palavra.
O que a gente tem que estar é com os ouvidos e os olhos atentos. E foi lá atrás, a gente volta, quando eu falei, eu posso até não colocar mais a mão em você, mas você vai ter um filho meu. E aí quando nós entramos, a médica que nos recebeu lá, ela falou, vocês estão muito animados. Porque pra mim tinha acabado, que já tinha resolvido. Os 3 primeiros dias são muito complicados. E aí no domingo cedo, o Lucas, o médico dela, pegou, chegou em mim e falou, Fabinha, a Gabi tá bombando, começa a estimular ela. E aí eu comecei a pedir perdão. Filha, perdão, filha. O papai achou que era birra, filha. Me perdoa. Perdoa o papai, filha. Perdoa o papai. E ela batia o pezinho e chorava. Pingou lágrima do olho. Calma, a senhora vai ver ela andando. Fábio, toma cuidado. E a gente conhecendo, né, a gravidade, eu tinha até medo de falar com o Fábio, que não é assim, você tem que estar preparado, porque ela pode não sair andando, né? Pode dar muito trabalho nisso. Mas ele sempre acreditou. Então vocês têm que tomar cuidado. Eu falei, não, minha filha tem promessa de Deus, minha filha vai sair daqui andando. Teve uma junta médica e a médica da UTI pediátrica veio conversar com a gente e dizer que tudo que foi feito da parte médica já chegou no limite. Tudo que foi feito em termos de cirurgia, tudo que foi feito em termos de medicação, tudo já foi feito. Não depende mais dos médicos. Não depende mais dos médicos. Minha sogra me ligou à noite e falou, filho, acabou. Tá todo mundo sofrendo. Acabou. Aí eu falei, acabou o quê, sogra? Ela falou, filho, tô te ligando com muito amor, acabou. Eu falei, acabou o quê? Filho, aceita, acabou. Aí eu falei, não acabou não. Deus me prometeu. Aí ela falou assim, como você sabe que Deus te prometeu isso? Aí eu falei, você já viu Deus? Ela falou, não. Ele já falou com você assim, ó? Já usou boca para falar audível com você? Ela falou, não. Eu falei, então, comigo ele falou. Ela falou, então tá bom. Tumba, desligou o telefone. Eu achava que eu tinha fé. Mas quando eu vi meu genro, sabe, indo ao monte todos os dias, e ajoelhado todos os dias, eu vim saber o que é fé. Realmente um dia eu falei pro Fábio, se conforma, né? O médico tá falando que não tem mais jeito, mas eu quis dar um apoio para ele, eu recebi a maior bronca da minha vida, que eu nunca vou esquecer. Porque ela tava sofrendo, tava todo mundo sofrendo muito, sofrendo pela situação da Gabi e sofrendo por me ver sofrer e por todo mundo a mais sofrer também. Mas o medo deles era de eu entrar em colapso naquela hora. Gente, Deus prometeu para mim, vocês não precisam de acreditar. Vocês querem me ajudar, continuar me ajudando? Continua orando, tá tudo certo. E eles estavam com muito amor. Todo mundo estava vendo a minha dor e todo mundo estava preocupado comigo. Os médicos começaram a se movimentar e trocaram o monitor, né, dela. E quando trocaram o monitor, eles apavoraram, porque viram que a pique dela tinha explodido. Se não me engano, estava em 48, era um negócio absurdo, era. E aí, já colocaram ela numa maca e desceram com ela voando para fazer uma toma. Aí eu falei, gente, que loucura que é essa? Pessoal, por favor, vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus pela vida da Gabriele. Vamos clamar a Deus pela vida da Gabriele. O estado dela deu uma virada muito grande. Mas nada transpassa a vontade do Senhor. E nada nem ninguém vai vencer Deus. Porque Deus é Deus de amor, Deus de vida, Deus de glória, Deus de vitória. E eu tenho certeza, eu confesso diante do mundo que só o Senhor é Deus. E Ele nos deu a Gabi e nós vamos ficar com ela aqui. Ela é vida, a Gabi é bênção, a Gabi é luz, a Gabi é amor sobre a vida de todos nós. E Deus vai liberar a cura dela, já liberou a cura dela. Não há problema, não há sequela, não há nada além do amor de Cristo sobre a vida dela. Alguns de vocês sabem, eu estou em jejum desde as 7 da noite de ontem, jejum absoluto, sem água, sem pão, sem comida, sem nada.
E eu abri esse jejum para Deus para que nessas 24 horas a pressão dela se estabelecesse. E nós estamos aqui com 22 horas, né, de jejum. E eu tenho certeza que Deus vai honrar. Então vamos ficar todo mundo firme nessa fé. E esse jejum que eu estava fazendo, de 12 horas, virou um jejum de 24 horas, quando a Gabi entrou no hospital, né? Então eram 10 minutos para comer e beber água e 24 horas. O único dia que eu fiquei com mais medo mesmo foi quando meu pai pegou, aí ele falou que ela tava com meningite fúngica. Fui pesquisar no Google, né? Tava na escola, fui pesquisar no Google, meningite fúngica. Aí eu vi lá, tantos % de morte, que a maioria que pega morre. Falei, meu Deus do céu. Porque eu fiquei desesperada, eu liguei pro meu pai. Pai, mas você viu o tanto de chance de morrer que tem? Não, filha, peraí, eu vou falar com o médico, converso com você e tal. Aí ele me ligou, não, filha, preocupa não tem nada disso aí não. No Google fala coisa demais, tá? Eu me lembro, nas primeiras 2 semanas, ela adquiriu realmente uma infecção hospitalar, né? Uma infecção por bactérias que tem uma resistência muito maior, quer dizer, você tem que dar antibióticos mais específicos. Isso traz um risco muito grande para a vida dela também. Clamem pelo sopro da vida da Gabi, para que seja liberto o sopro da vida dela, que está já colocado dentro dela. Que ela venha a ser abençoada. Ela é uma promessa de Deus. Gabriele Vitória, ela é uma promessa de Deus. E eu sei que Deus tem algo grandioso. Por isso eu louvo e agradeço a vida de vocês, tudo que vocês estão fazendo pela minha filha, tanto amor derramado no sangue de Jesus. Senhor, nós glorificamos a Ti pela cura da Gabi, pela vida da Gabi, pela restauração daquelas crianças, naquele hospital. E nós acreditamos que a Tua vontade é vida, Senhor, vida e vida em abundância. Então nós declaramos sobre a vida da Gabi, vida, Senhor. Tu possa, Senhor, curar, Senhor, a Gabi. Amém. Tu possa, Senhor, realmente, Senhor, acordar ela. A batalha é muito grande, a luta é muito grande, o processo está acontecendo, mas uma coisa nós não abrimos mão, porque nós já sabemos como vai ser o final. Nós fomos para o monte, aí a igreja era de manhã na loja, na hora do almoço no hospital, à noite no culto e mais tarde no monte orando, buscando, clamando ao Senhor, toda a igreja clamando ao Senhor. Na verdade, acho que quase toda Rio Preto que sabia do caso, orando pela vida da Gabi e de toda a família. Queridos, boa noite. Eu acabei de falar com uma pessoa que trabalha lá dentro do HB, que conversou com a físio da UTI. O quadro da nossa Gabi é estável, não houve nenhuma intercorrência, mas nós sabemos que realmente é só um milagre. Mas nós sabemos que quanto maior é a impossibilidade, assim como o Fabinho bem colocou, maior é o milagre, porque somente Deus pode fazer. Eu creio, em nome de Jesus eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que desce o céu à terra, eu creio que o Senhor Ele vai fazer obra, eu creio que o Senhor Ele vai mudar histórias. Meu pai não passava as notícias pra gente pra não preocupar. Cara, mas o que tá acontecendo? Por que tá demorando tanto? A gente sabia de alguma coisa ou outra. A pique da Gabi tá alta, não sei o quê. Pai, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar, doutor. Ele falou, sua filha tá em cima do muro. Aí eu bati nele e falei assim, então volta lá e traz ela pra mim. A situação ficou bem, abre aspas, desesperador. Aos olhos humanos, parecia que o controle já estava indo embora. Eu nunca vi uma pessoa que entra em protocolo de morte cerebral sair. Isso não existe. Pode ser que exista? Pode. Eu com 30 anos nunca tinha visto os médicos, ninguém tinha visto isso daí. A pessoa entrou, porque quando a pessoa entra em protocolo, já é aquele, tem todo o nome já fala, protocolo, então tem todo um desfecho, a pessoa não sai, é muito difícil. E vieram então com um documento, né, dizendo, Fábio, né, o que pode ser feito é a doação dos órgãos. E esse momento foi muito difícil. Pessoal, bom dia. Os médicos falaram, Deus tem que agir. Por favor, orem com força, deixem tudo de lado. Essa princesa precisa viver. Ela precisa que Deus interceda por ela rapidamente. Rapidamente. Por favor, orem com toda a força possível. Minha filha tem promessa de Deus. Minha filha vai sair daqui andando.
Ai, meu Deus, você viu que já chegaram com documento para assinar para doação de órgãos, quer dizer, Meu Deus. literalmente já não tinha mais o que fazer. Meu Deus. E aí, Bianca? Uma situação dessa. Agora, interessante ver ali também a mobilização das igrejas também, né? Você O viu poder da oração, né? E da unidade, né? Do amor, da empatia. Sim, sim. A oração persistente, porque não é fácil você continuar orando depois de semanas, meses. Não é fácil. No meu caso, a corrente de oração era de 24 horas e foram 4 meses. E até hoje eu não entendo por que as pessoas não paravam de orar, mas eu acho que era o Espírito Santo mesmo, querendo fazer um milagre. Às vezes Deus manda a gente orar e Ele sabe que a nossa oração vai mover o milagre. Mas eu sei que a gente às vezes esquece o quanto a oração é poderosa. A gente tem preguiça, a gente deixa para depois, a gente, quem sabe não era plano de Deus mesmo essa pessoa partir. Mas histórias como essa fazem a gente orar quando tiver que orar. Tem uma pessoa doente, ora. Você não imagina o quanto que a sua oração pode ser poderosa. Não, e a Bíblia, só tem 2 lugares que a Bíblia manda você ir, que é nos hospitais e nas cadeias. Porque é onde a pessoa não tem como ir até você, né? Sim. Você pode ir em missões, óbvio, você pode ir onde você quiser. Mas o único lugar que é mandamento, Deus fala assim, vá aos hospitais e aos presídios. Você acha que falta um pouco mais hoje projetos que têm esse cuidado, assim? Muito. O trabalho de capelania que eu faço na Prova Viva é justamente hospital e presídio. E quando você vai nesses lugares, você descobre que as pessoas ali estão querendo o reino de Deus. Diferente de muitas igrejas que a gente vai pregar e a gente percebe que a pessoa está ali, mas ela não tem consciência do quanto ela precisa. Você entra no presídio, as pessoas querem um papelzinho com um versículo para elas guardarem na cela, para ler todo dia. Elas valorizam uma palavra, uma oração de um jeito, que na verdade é o valor que tem, né? Sim. Mas que quando a gente está saudável, a gente está livre, a gente não faz ideia do quanto a gente é necessitado. Então eu acho que o hospital e o presídio é assim, consciência máxima de necessidade de Deus. E a capelania é um trabalho que precisa acontecer e todas as igrejas tinham que ter capelania. Sim. Você entra num andar de um hospital, você tem uma igreja ali. Sim. Você tem 20, 30, 40 pacientes e aquele paciente é curado, a família toda se converte. Sim, claro. Então, eu sou suspeita para falar, porque cada visita que eu recebia no hospital era como se Deus estivesse indo lá. É mesmo. Eu falava, como que essa pessoa lembrou de mim? Uma noite de Natal, chegar o pastor assim na UTI. Eu pensava, gente, ele saiu de casa na noite de Natal para vir aqui. Meu Ele Deus. ia, levava uma palavra, falava do nascimento de Jesus. E eu toda entubada, as pessoas achavam que eu tinha morte cerebral, então achavam que eu não estava ouvindo. E eu estava 100% lúcida. É mesmo? Todas as visitas eu me lembro, todas as orações eu me lembro. As pessoas achando que você não estava entendendo nada, você estava entendendo tudo. Entendendo tudo. Meu olhar era vago, né? Porque eu tive 2 paradas de 18 minutos, então morte cerebral. Meu Deus, que sensação... Nossa, essa sensação terrível de impotência, né? É. Você tá vendo ali, não poder se mover, Não nem se comunicar. mexe, E a agonia de querer falar. Não, surreal. Surreal. Eu tive isso também, que eu também não falava, né? Eu ficava pensando, não se compara com né? o que você passou, mas... No meu pensamento, eu falava assim, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Você ficar imóvel dias e dias e dias na mesma posição... Você é doido. Humanamente falando, você fica doido, né? É, claro. Eu não sei como que... Tanto que quando eu recebi alta, os médicos falaram, olha, você vai ter que tomar remédio, provavelmente, pro resto da vida, porque eles falam que tem uma síndrome do enclausuramento. A pessoa que fica num box de UTI muitos meses, ela não consegue depois sair na rua, ela fica agoniada É muito complicado. de sair do hospital. Mas quando a gente vive milagre, Deus não faz nada pela metade, né? Então, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra Nossa, eu fiquei 25 dias longe de fiel. você, 4 meses. A gente tem que se apegar na palavra. Não é fácil, porque a gente escuta muita gente como ele escutou, né? Desiste, se conforma. Eu queria morrer, eu não estava aguentando mais o sofrimento. Eu falei, não, Deus me leva, eu quero morrer, quero ficar mais. Uau. É terrível mesmo. Continuar, então nós paramos aqui, já estavam levando documento para o pai assinar para doar os órgãos. Tipo assim, Meu Deus. Migão, acabou, esquece, não tem o que fazer, tá morta. O senhor não está entendendo. Eu falei, quem não está entendendo é o senhor, doutor. Eu tô bem.
volta lá e cuida da minha filha. Ela tem promessa de Deus. E eu já bati meu joelho no chão e comecei a agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cura, meu Pai. E ele disse, não vai desligar nada, não vai fazer doação de nada. A minha filha está viva. Eu me lembro até do Fábio dizendo, né, com um gesto muito forte, batendo na mesa e dizendo, minha filha está viva. A minha filha vai sair daqui andando. Eu temi ao ponto de pensar em preparar o Fábio. É lógico, crendo no milagre, mas também preparando por caso acontecesse alguma coisa, dele estar mais fortalecido. E ele não, ele batia o pé, não, Deus vai operar um milagre, Deus vai fazer um milagre, porque minha filha é um milagre, a minha família é um milagre, a minha casa é um milagre, Deus prometeu minha família no altar, eu quero minha família no altar. Aí eu vim falando pro Fábio, falei, e o Fábio com aquela alegria, com aquela esperança. Não, doutor, a senhora... Aí o Fábio queria me chamar pra igreja dele, pra fé dele. Eu falei, Fábio, não é, Fábio, vai acontecer isso, não sei o que. Falou, doutora, e aí, em vez de eu acalmar ele, de eu dar esperança pra ele que me deu esperança. Ele falou, doutora, o meu Deus já me disse que ela vai curar, que ela vai sair. Eu falava, gente, mas como que pode um negócio desse? A certeza que o Fábio tinha era uma certeza absoluta. Essa certeza a gente não tem. E o Fábio tinha essa certeza e ele falava pro hospital inteiro. Desculpa interromper de novo. Você falou assim, Alex, eu quero acabar de ver, calma. É porque a Bianca falou uma coisa muito legal. Fala o que você falou aqui, a gente assistindo. O que eu falei mesmo? Que ele estava conectado. Eu falei, ele estava lá, mas ele estava ligado o pastor direto. falou pra ele, não, meu filho. O pastor tava falando com ele, cara, Deus tem os planos libera dele. a vida dela. A família falando, pô, só acabou. que ele estava no monte, ele estava jejuando. Jeito. A conexão dele era direto com o Senhor. A fé inabalável. Como isso é importante, como isso é fundamental. Às vezes a pessoa pensa assim, se eu for num lugar e tal pessoa tocar em mim, o milagre vai acontecer. Mas a verdade é que a grande transformação que Deus espera de nós é essa conexão direta. A gente nunca imagina, de repente ele tinha pedido para Deus muitas vezes, Senhor, me faz um homem de Deus de verdade. E aí Deus falou, pode deixar. Olha o homem que ele se tornou nessa jornada. Porque muitas vezes é justamente passando pelo vale que você vai crescendo em fé, crescendo em fé, crescendo em fé e se torna aquilo que Deus quer que você se torne. Toda circunstância dizia, todo mundo para ele, não tem mais jeito. E a posição dele foi firme. Você vê, você recebe a notícia, o cara está te dando documento para você assinar para o seu filho e doar os órgãos. Você começa a agradecer ao Senhor pela cura da minha filha. Uau. Não é normal, vamos continuar vendo que tem mais aqui. O pessoal estava achando que ele estava pirando, ficando louco. Sério, o pessoal achou que ele... Cara, o cara surtou, ele não está conseguindo assimilar a realidade. Não, muito pelo contrário. Ele estava vendo uma outra realidade, né? Nessa conexão que você falou espiritual aí. O Fábio entrava às vezes de joelho dentro da UTI, né? A fé dele inabalável, né? A fé dele, dos familiares, e ele sempre acreditando, E o Fábio nunca mostrou assim, aqui com a gente, na frente da Gabi, sempre um cara assim, alto astral, um cara com fé em Deus, muita fé. Você via muita fé no Fábio. Eu não conhecia o Fábio, mas depois do dia que eu conheci ele aqui dentro, e com a convivência que eu tive com ele tudo, ele é um cara que tem um coração enorme e é um cara que tem uma estrutura de resistência violenta. E ele sempre potencializou, ele nunca deixou o negativo chegar perto dele. Muitas pessoas talvez confundiam, né? Porque ele entrou numa fé, uma coisa que era muito intenso. Muito instante, a todo instante, melhor dizendo, ele orando, a todo instante ele de joelho, do lado da filha. E tem pessoas que confundem, né? O exagero e a fé com algo diferente, doido ou querendo que chamar atenção para que todos tratassem diferente a filha dele de todos que estavam ali dentro. E ele o tempo inteiro acreditava, porque ele acreditava até mais do que nós, isso que é legal, né? Acreditava mais que a gente, isso também ajudou, porque hoje a gente, quando vê um familiar desse jeito, a gente também tem que acreditar. Ele ia no leito dela, ele ajoelhava, ele orava, e ele orava por todos os funcionários que estavam ali e todos os pacientes que estavam na UTI. Não orava só pela filha dele, entendeu? Mas ele sempre disse que ela sairia andando, que ela sairia bem e tudo. E a gente foi conhecendo o Fábio, com aquela fé dele que a gente não acreditava, né? Vinha, falava um negócio, não, ela vai ficar boa. Eu falava, gente, mas eu tô conversando com esse pai, e assim, ele uma hora ele vai entender que não vai acontecer o que ele tá esperando, mas a gente vai devagarzinho tentando falar pra ele. E o que foi aconteceu comigo com o Fábio foi essa história.
Todos os dias que ele vinha, todos os meses que ele vinha, ele ficava falando que ela ia sair bem, que ela ia se recuperar, que ela não ia morrer, que não ia... E eu toda vez tentando falar pro Fábio, Fábio, não é isso. Mas a gente nunca falou abertamente. Mas assim, por exemplo, eu sou muito... Era, né? Porque depois da Gabi eu fiquei uma outra pessoa. Nesse dia eu fiz a oração mais forte da minha vida. Ela durou 30 segundos, ela durou. Tava eu, o Coro, meu amigo, e o Fabinho. Eu despedi de todo mundo. E eu fui para aquela cobertura do hospital ali logo na entrada, que é onde eu orava todos os dias, lá na minha catedral. E eu falei para Deus, Senhor, nem teu povo mais acredita em ti. Mostra para eles que o Senhor é Deus. Quando o Senhor entregou teu filho na cruz, o Senhor chorou, o Senhor sofreu, o teu coração se dilacerou. Não faz porque o Senhor me prometeu. Não faz nem porque eu estou pedindo, mas é porque eu preciso. Eu não vou conseguir continuar se o Senhor não fizer isso por mim. Vi um cara olhando para mim assim naquela entrada do hospital, tipo, coitado, né, desse doido aí, coitado. Eu bati no peito do cara e falei assim, eu sou o louco que vou sair com minha filha andando aqui, ó. E subi. Quando eu subi, a pique dela tinha baixado para 28. Mas ela já tinha fechado o protocolo já todo. E abriram um protocolo de morte encefálica de um outro menino que chama Ian. Lá dentro também. E aí estávamos as mães, todos para fora, os pais lá, tudo, eles tiram tudo, os meninos, né, os pais, e deixam as crianças lá quando acontece esse tipo de intercorrência. E nós estávamos conversando, os pais lá, e eu dando força para essa mãe, eu com a minha filha lá morta, e eu dando força para essa mãe, falando que ia dar certo. Até que sai uma médica, ela chuta a porta assim do hospital, com a residente dela, realmente ela empurrou, pegou em mim e falou assim, pai, não desiste. Não desiste. Por um milagre, eu vi um fiozinho voltando nela assim, ó. Segundo os médicos, a Gabi estava morta. Tinha um fiozinho, e aquele era o fio do milagre. E aí não sei se vocês conhecem, o protocolo de morte cerebral, ela estava sem onda, sem atividade nenhuma no cérebro. Então fica uma linha retinha, como se fosse o coração parado. Aí no dia que eu fui lá no HCM, que eu fui lá no hospital, eu comecei a ver umas ondinhas. Daí a médica já me chamou, aí já começou a médica me falou, ó, doutora, tem umas ondas. Começou a ter isso, começou... E a Gabi foi se recuperando, foi levantando, foi crescendo, foi assim, foi como se ela tivesse renascido, né? E assim mais um dia o Senhor vai nos trazendo, né, o seu milagre. Como é gratificante você passar um dia como a gente passou hoje, sabe? Como é importante você ver o agir de Deus e reconhecer o agir de Deus, né? Como foi lindo hoje o dia. O Senhor hoje trabalhou de uma maneira tremenda hoje. As médicas, o pessoal estava todo em colapso no centro cirúrgico. E tem uma médica, a doutora Natália, ela foi tomada pelo Espírito Santo de uma maneira que ela começou a se mover dentro daquela UTI e quebrar protocolo, enfim. E eu falei, doutora, posso te ungir? Ela falou, claro, amém. E eu ungi ela e fui ungir o outro médico do lado e o outro enfermeiro. E, enfim, foi tomando aquilo lá e eu fui glorificando o nome do Senhor e falando que minha filha era viva e pedindo para abençoar e cantando e louvando e agradecendo. Enfim, Deus cumpre o que promete. Deus, dentro de tudo isso que vem acontecendo, vem preservando a nossa princesa. Daqui a poucos dias eu tenho certeza que a Gabi vai estar curada, andando, vai estar bem. Todos vocês vão visitá-la, ela vai visitar vocês. E aí eu lembro que eu subi correndo. Quando eu chego na UTI, o Lucas chega em mim e fala assim, príncipe, a Gabi voltou, a Gabi voltou. Nós vamos abrir a cabeça dela, colocar uma válvula nela assim, uma DVE para regular e tal. Abracei ele, orei. E esse guerreiro pegou ela e desceu para a cirurgia. Passou um tempinho, ela voltou igual um Teletubbies, assim, com a anteninha. Aí ele pegou e falou assim, príncipe, tudo que a medicina podia fazer foi feito. Tudo que a gente podia fazer foi feito. Agora é você e Deus. Aí eu peguei, abracei ele
e falei assim: príncipe, até agora Deus te usou. A partir de agora senta e assiste o que ele vai fazer. Hoje o agir de Deus aqui no monte foi perfeito. E na glória do Senhor, eu recebi mais uma confirmação aqui, uma palavra. Você é o pai da Gabi, eu andando aqui no meio, sozinho, clamando, eu não estava nem com a nossa turma. Eu falei, sou. Ele falou assim: desça ao monte agora, assim como Abraão desceu com o filho dele, Isaac. Eu falei, amém. Abraão desceu ao monte, carregando o filho dele, sabendo que ele estava levando o filho para casa. Mesmo o Senhor pedindo, ele sabia que ele ia levar para casa. E é assim que eu desço, levando a minha filha para dentro de casa. Deus dá entendimento quando a gente busca nele. Então qual que era o entendimento nesse momento? Mesmo com toda a situação dela, era cuidar de todo mundo para que eles cuidassem dela. Então eu buscava café da manhã, almoço e janta para todo mundo que trabalhava na UTI. Orava em cima da comida deles. Botava café da manhã pra gente, botava tudo. E pessoas falando que ele era muito exagerado. E eu abraçava ele a todo instante. Teve uma vez que eu fui até bravo com o Fábio, que eu vinha e falava, ele tava varrendo lá porque o tempo dele, ele falava, eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Aí ele pegou uma vassoura e ficava varrendo lá no Hospital da Criança. Eu falei, Fábio, por que você tá varrendo aí? Eu tô ajudando o pessoal porque eu não quero ficar, não sei o quê. E nesse intervalo o Fábio foi ajudando o hospital, foi vendo outros pacientes, né? E o Fábio sempre teve a preocupação de não só olhar a Gabi, mas ele queria tentar ajudar a UTI inteira. Ele se inteirou de todos os casos, do contexto familiar de todo mundo que estava ali, e isso que é importante, ajudando. Eu lembro que doação é o que ele mais fazia. E tipo, não, e ele chegava até falar, doutora, fulano está precisando disso ou daquilo, de apoio, né, neste momento. Então, é surpreendente de ver essa garra, esse otimismo do Fábio. É contagiante, né? Tanto que ele é conhecido no hospital. O pai, ele é famoso aqui. Cadê o pai da Gabi? É a Gabi e o pai da Gabi. Aí eu pedia para Deus dar proteção, estratégia, direção para eles, para cuidar da família, para não furar o pneu do carro, para não acontecer nada de errado. Aí eu comecei a orar por todos os doentes da UTI, pela família deles. Para quê? Para eles terem alta, para eles poderem cuidar da minha filha. E lá, como é um hospital escola, então os residentes entram muita gente. Eu ficava passando óleo ungido na mão e cumprimentando um por um, ungindo um por um, para que virasse um ambiente santo lá dentro. E isso as pessoas, algumas percebiam e outras não. E durante todo esse processo era aquele negócio, né? Era joelho no chão no meio da UTI, era joelho no chão no corredor. Era aquele negócio e monte à noite. Naquele momento era só fé, emoção, estava tudo junto, mas o Fábio mostrou algo que eu estava difícil de eu entender, que Deus estava no controle. Pelo bem ou pelo mal, Deus estava no controle, a gente sabe disso. Mas ele exerceu uma fé que ele não tinha medo. Não tinha medo de falar, de declarar. Foi muito forte aquilo que eu tenho como um espelho para a minha vida hoje. A cena que me marcou muito foram duas, né? Uma que ele estava de joelho, pouco longe do leito, no corredor da UTI, no telefone. E eu passei por ele e falei assim, Fábio, ele falou assim, 1 minuto que eu estou falando com Deus, no telefone. E aí eu vi que ele era um pouco diferente. O que mais me tocou foi o amor, o carinho e a fé em Deus que a família dela tem. Eu não conheço um homem com tanta fé igual ele já teve. Eu não conheço. Se você pega, pra mim chega a ser como se fosse uma história de super-herói mesmo, assim, porque chega a ser bizarro, assim, você pensar, tipo, então, tua filha morreu. Não morreu. Tipo, cara, você tem que ter muito Deus no coração pra ter esse tipo de pensamento, sabe? Dependendo completamente de Deus. Nada é na nossa força. Obediência total a Deus. Até que na outra quinta-feira, a gente estava no isolamento, a enfermeira Marielle pega no queixinho da Gabi assim e fala assim, Gabi, abre a boquinha pra te escovar teus dentinhos. Ele me ligou e falou assim, amor, corre pra cá, porque ela acordou. Eu falei, o quê? O quê? Ele falou, ela acordou, amor, é um milagre, corre pra cá. E quando eu cheguei lá, ela estava acordada. Abre os olhinhos, eu de frente pra ela.
Aí eu olhei pra ela e falei, filha, você voltou pro papai, filha? E ela sem entender nada, né? Aquela loucura, a enfermeira olhou aquilo, ficou assustada. Eu abri a porta do isolamento e comecei a chamar o pessoal. E o pessoal, o que foi, louco? O que foi? Eu, bem, o que foi? Eu falei, a Gabi acordou! Isso veio a UTI inteira. Eu vi, a partir de meus 30 anos de medicina, eu vi. Foi que a história da Gabi me mudou profundamente. Ninguém entende o que é. Desculpa. Então, o que eu falo sempre, conhecer vocês mudou meu modo de ser e de falar com os pacientes também. Então, quando os pacientes vêm e falam alguma coisa, eu falo, não, vamos, vai dar certo, vamos que vai dar certo. E tá aqui a Gabi, né? A vizinha, essa é a nossa filhinha agora. Obrigado por tudo, doutor. Obrigado. Muito obrigado. E a gente vem aqui me ver. Quem viu a Gabi? E aquilo foi comoção para tudo quanto é lado, né? De quebrar a cara de muito crente. A minha também, inclusive a minha. Eu lembro muito bem, estávamos todos no balcão passando visita e foi realmente uma emoção, porque o Fábio chamou a gente e a gente, não é possível que a Gabi tá acordando. E foi mais ou menos isso, foi muito emocionante. Você sente que você tem a pessoa de volta, porque a gente ia lá, avistava ela, só que ela não te olhava, ela não falava, né? Ela mexia barriguinho, bracinho, mas você não sentia que você estava conversando com ela. E aí quando eu fui lá, ela estava de olhinho aberto, então eu falava com ela, e ela já me olhava, ela ria, ela mandava beijo. Então, tipo assim, você sente, nossa, ela voltou, sabe? Então já era uma sensação de alívio, tava meio caminho andado já. Ô, filha! Ajuda, filha! Filha, ajuda ela a tirar. Gabizinha, boa tarde, sou eu aqui de novo, viu? Agora com o vô, porque nós fizemos questão de enviar essa mensagem para você. Meu beijo, minha filha, Deus te proteja, dê muita saúde, que você sare logo. Pra gente poder passear, viu? Eu quero te levar ao cinema, eu quero que você passe uma semana lá em casa, eu quero que você vá na vida comigo. Quem via as imagens cerebrais dela, né? As imagens ressonância, tudo mais, e o exame neurológico daquela menininha que estava praticamente, a palavra é pesada, morta lá na UTI, e aquela menina que estava vendo aqui, realmente nos meus 40 anos eu nunca tinha visto. O profissional não gosta que fala assim, tire a nossa resposta como profissional e fala assim, foi Deus ou foi milagre. Mas eu acho que a gente não teria essa resposta sem Deus, não consigo imaginar. E eu passava muito tempo de joelho, né? Meio no corredor. E ele é o cara que, tipo assim, o pessoal não entendia, ele falava, deixa ele. Ele chegava em mim e falava, faz mesmo, porque se fosse minha filha, eu faria igual. Ninguém acreditava, ele acreditou. Ele é o cara que não desistiu. Que muitos falaram para ele desistir, que já tinha acabado, e ele foi até o fim. Eu sei que ele perdeu noite de sono, porque o pessoal do hospital falou para mim que ele estava sem dormir. Eu fui que ele foi à missa, pedir a Deus para cuidar da Gabi. Ele é o cara que comprou a história e foi para cima, foi. E Deus usou ele em favor da vida da Gabi. Tudo bem? A mamãe? Todos bem, graças a Deus. Vocês? Tá ótimo. Nenê já tá grandão também já. 3 anos já. Que velho, que engraçado. Agora... Quando que a gente operou? 17 de fevereiro de 2018. Não tinha minha filha ainda. Não tinha? Não tinha nada. Verdade. Não tinha nada, agora era projeto, né? Hoje eu falo que eu tenho até vergonha do Fábio, porque eu matei a filha dele 1 milhão de vezes. Porque quando a gente desligou as medicações, ela demorou muito para sair do coma. Eu acho que
A gente nem acreditava muito que ela fosse sair desse coma. E hoje, quando ela vem aqui visitando, conversando, brincando, realmente a gente vê o que é essa força de vontade dela, do Fábio, e a gente comemora junto. É muito, muito gratificante ter a Gabi aqui passeando, né? Ela vem nas visitas periódicas com a gente. Vocês estão vendo ela aqui depois de 6 anos. Eu a vi depois de 15 dias que ela saiu do hospital dentro da piscina. Vai sair daqui andando. Isso, vamos. Pode ir, papai, tira o pé, vamos. Eu falei, filha, chegou a hora. Levanta e anda. E aí nós puxamos ela na cadeira de roda, eu peguei de um lado, a Fernanda do outro. Vamos, filha, vamos. E conforme eu havia profetizado todo esse tempo, ela saiu andando do hospital. Isso, filha, vem tranquila. Calma. Vamos em paz. Papai tá ajudando. É uma coisa surreal. Não dá pra acreditar só na gente, não. Só na gente. Nós somos pequenos perto da força divina que tem. Tá mandando um beijo pra você. Glória a Deus, filha. É isso aí. Deus seja louvado. Todo mundo sai daqui ou na cadeira de roda ou numa maca, né? A maioria deles. Mas as pessoas que aderiram, nós profissionais, e o pai que ela tem, arrebentou. Porque o Fábio não deixou ela sair na cadeira de roda. Não tem pressa. Você ficou 40 dias deitado. Não tem pressa. Então a gente atendia a Gabi junto com a equipe toda, né? A Gabi tinha atendimento 24 horas dentro da UTI de fisioterapia. De manhã à tarde, à noite, madrugada. Mas a sequela dela era muito grave. Ela tinha uma sequela muito grave. Eu não imaginava que ela fosse andar. Nós estávamos a família, os 5, assim como a promessa de Deus, né? Aquele era o altar no momento. No dia 1º de abril era aniversário dela, domingo de Páscoa, ela voltou a falar. E aí a coisa foi acontecendo e cada dia melhor. E um cuidado de todo aquele pessoal, o pessoal da UTI foi tudo para casa com a gente, cuidar dela. E possibilitou ela realmente de ter uma vida normal. Eu tenho 30 anos de medicina, né? E a gente sabe como que as coisas acontecem. Deixa eu me recuperar só um pouquinho. É muito forte, né? Eu não pensei que fosse chorar. É emocionante pensar como que a Gabi reverteu a história que a fotografia que a gente teve no começo da história dela. Eu fico feliz, eu fico emocionado, fico muito contente de vê-la se recuperando, né, desse jeito. Hoje ter uma vida praticamente normal, ter uma vida de filha, uma vida de irmã, uma vida de estudante, com poucas limitações, praticamente, que não a impedem de hoje ser igual a uma colega dela da escola, futuramente a um colega de trabalho. Encontrei a Gabi um dia no shopping andando, fiquei emocionado, né? De ver ela passeando no shopping, né? Lógico, ficou com alguma sequela? Ficou, lógico, né? Mas mínimas do que poderia ter ficado. E veio uma história aí que me marcou pro resto da vida e é exemplo de eu contar em sala de aula e tudo mais, que além de ser profissionais, nós temos que ter fé e crer em Deus. Porque eu penso assim, não tem explicação, sabe? Não tem explicação. Aliás, tem, eu acho que tem que entender que fé e ciência andam juntas. A gente tem que pensar nisso, sabe? Independente da crença religiosa da gente. Porque não são coisas antagônicas. Então, não é porque ela teve uma equipe de reabilitação de ponta e como eu falei, a família apoiou todas as orientações. Não, porque também tem outros que têm lesões menores e não ficam com o quadro que ela apresenta hoje, né? O que aconteceu com a Gabi foi um milagre. Porque não tem explicação. Não tem explicação. Para mim é um milagre. Assim, quer falar a palavra certa? É milagre. Acho que nos dias de hoje a gente tem que entender que os milagres acontecem todas as horas. E a gente tem que nominar quando é um milagre que tem a mão de Deus ali. A fé que ele nos deu pra gente passar e acreditar 100%, não duvidar, não vinha de mim.
né? Era ele que fazia, porque assim, apesar da gente não duvidar, saber que ia passar, é a coisa mais gratificante todo dia. Essa princesa tá aqui com 18 anos agora, né? Uma mulher junto com a gente. Deus deu uma promessa para Noé de que nada aconteceria com ele. Deus deu uma promessa para mim de que nada aconteceria comigo. Aí quando você entra em Gênesis 7, 11 e 12, fala, nesse tempo Noé tinha 600 anos. No 17º dia do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias. A Gabi teve o AVC dia 17/2. A Gabi chegou em casa com 40 dias. O que falar de um Deus desse, que é tão cuidadoso? É algo que sempre me emociona, porque não por nada que eu tenha aberto mão, mas por algo que eu entendo que realmente é a nossa história. Isso é onde eu tenho a certeza plena e absoluta que a nossa história foi escrita por Ele, por Deus. Quando você passa por uma situação assim, você vê o que realmente tem valor na sua vida, o que você realmente tem que dar valor, que você tem que dedicar seu tempo, onde você tem que colocar seu amor, seu coração, assim, sabe? E você vê que muitas coisas na vida não valem a pena, você vai estar ali perdendo tempo, né? Então, realmente, assim, você sente o amor de Deus, né? E vê no que você tem que se dedicar. Eu sempre fui muito contida. Ela já era muito pra frente. Então aí ficava aquela coisa, né? Aí a gente sempre andava juntinha, porque eu não conseguia ir em um lugar sozinha, porque eu era muito tímida. Então eu já levava ela já quebrava o gelo, entendeu? E já me ajudava. E a alegria dela, eu acho que é a coisa mais marcante que tem nela. Ela é a pessoa mais alegre que eu conheço, assim, disparada. Minha irmã é minha amiga, sabe? Tipo, minha irmã é gente boa, sabe? É um tesouro pra mim. E a minha irmã também, um tesouro pra mim. Eu era muito, né? Era sapexo, sim. Eu amo ela, sabe? Tipo, é minha mãe, sabe? Tipo, porque eu era pequenininha. É uma vitória pra ela e pra mim, sabe? Meu pai é meu herói. Ele me ajudou muito, muito, muito. A recuperação. Meu pai, sabe? É meu, sabe? Tudo pra mim. Eu sou muito grata a Deus e meu pai, minha mãe, Fabinho, a Bruna, meus avós, minha tia Priscila, tudo. É Deus. É sempre Deus, porque eu acho que meu sentimento eu morri e sobrevivi. A gente ouve o tempo todo falar que só não dá jeito para a morte. Mas Jesus, ele dá jeito até para a morte. E a prova viva disso é a Gabi. Não importa o que você está passando. Saiba que existe um Jesus que morreu na cruz para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Ele diz para a gente orar pelos enfermos, pelos doentes. Ele nos deu esse poder quando a gente invoca o nome de Jesus. Se você crê de todo o seu coração, se você estiver em santidade, se você estiver disposto a cumprir os princípios, pagar o preço para cumprir os princípios, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Eu era a morte, Ele é a vida. É o pezinho aqui, ó. Eu sou o papel, Cristo a tinta, que mudou a cor da minha história. Escreveu com o seu próprio sangue. É, Gabi! É, Gabi! É, Gabi!
Igual que tá molhado, vem, Gabi, vem. Ele começou. Vai segurar isso, vai segurar isso. Carta viva de Deus. Carta viva de Deus. É quando Deus diz. Uau. Meu demais, Deus, né? que impactante. Eu tô emocionada, eu tô impactada. E que menina linda. E que incrível que ela tá viva. E que testemunha. O que você se identificou assim? Você se viu em algum momento nesse Nossa, documentário? em todos os momentos. É literalmente a minha história, né? Contada em um diagnóstico diferente. Sim. Mas o poder da oração, o poder da persistência. E o pai dela cheio do Espírito Santo. Não tem como dizer, né, que não era isso. Você viu como é que os médicos se renderam, todo mundo ali, né? Maravilhoso. E eu já quero enviar esse documentário para tanta gente, porque você percebe que o milagre, ele foi um processo, não foi uma cura instantânea, né? Ele orava todos os dias, tinha uma guerra ali disputando a vida dela, a cura dela. E a gente tem que começar a ter mais fé para lutar pela vida das pessoas, porque a cura muitas vezes é um processo, assim como a transformação, assim como tantas coisas que a gente deseja, mas que vão depender de uma persistência assim surreal, heróica, né? Igual a desse pai. E ele não ia conseguir se ele não tivesse cheio do Espírito Santo. O link desse documentário está aqui na nossa descrição desse vídeo aqui. O nome do documentário é Gabi, a Vitória de um Príncipe. Você pode pegar o link aqui na descrição desse episódio aqui do podcast e compartilhar, né? Porque esse aqui, o nosso podcast tem nossa... Ou então mandar o nosso próprio podcast também aqui com nossos comentários aqui. Fique à vontade. Eu queria encerrar o podcast hoje de forma diferente. Eu queria que você fizesse uma oração, Bianca. Uau, com certeza. Para quem está nos assistindo que tem perdido a esperança, sabe? Sim. Nós mostramos aqui um caso de um milagre na saúde, que é o mesmo caso que aconteceu com você. Sim. De um milagre na saúde. Mas às vezes alguém está precisando de um milagre, igual eu te falei aqui, às vezes na empresa, às vezes com filho, às vezes é um filho que está envolvido com drogas. Não, eu parece imagino impossível, às vezes o casamento, enfim. Uma coisa que eu parei para pensar assistindo também é o quanto que a busca desse pai com certeza restaurou o casamento dele também. Sim, porque ele estava num momento crucial do casamento, tentando recuperar e com certeza ele viveu um nível de arrependimento diante das falhas que fez com que a transformação viesse sobre ele. A esposa vendo essa transformação nele, não foi só a filha que ressuscitou, foi a família toda, foi o amor no casamento, foi uma transformação total. Aconteceram vários milagres. Vários milagres, exatamente. O que me chamou mais a atenção, assim, parece que passou despercebido, mas para mim o que mais destacou foi a figura do pastor, porque acho que ele representa todo mundo, né? Porque os médicos ali estavam na profissão deles e não tinha fé, tendo fé ou não estava trabalhando. Agora o pastor nos representa, porque a gente está na igreja todo dia, a gente ora todo dia, a gente busca a Deus todo dia. E ali foi uma chacoalhada para todo mundo que às vezes vive só apenas uma religião, né? Não vive profundo, né? Mas o que eu mais tenho dito é que chegou o tempo de voltar a ver os milagres e as maravilhas de Deus, porque Jesus falou que nossa obrigação como discípulos era só curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar mortos. Ele falou com uma simplicidade, como se fossem as coisas mais fáceis. Sim. E a gente, eu acho que às vezes esquece. Se ele falou, é porque é possível. E eu acho que a gente tem que buscar mais isso, Tanto sabe? É que a prova, você é a prova. Sim. Eu sou uma prova, ela é uma prova. Sim, sim. Então você vamos pode orar. Oração Com para as pessoas certeza. que estão aflitas por alguma questão que parece impossível para elas. Com certeza. Pai querido, nós estamos diante da Tua presença agora, com cada uma dessas pessoas que nesse momento assistem esse vídeo e com o coração apertado nesse momento, com certeza, com lágrimas nos olhos, já dizendo, Senhor, e eu? Quando que o Senhor vai lembrar de mim? Quando que o Senhor vai ouvir minhas orações? Quando que o Senhor vai responder ao meu clamor e fazer um milagre na minha vida? Pai, eu oro para que uma fé sobrenatural brote nos corações de uma forma
poderosa e o teu Espírito Santo, da forma como visitou o pai da Gabi, possa hoje incendiar esses corações com palavra rema, como ele recebia, com visitações no monte, com a força de fazer jejuns. Sim, Senhor, que esse desespero se torne oportunidade de avivamento, porque o Senhor aguarda por esse clamor que gera, muitas vezes, o desespero, a falta, a tristeza, a perda, a doença, mas que justamente é aí que surgem os sobrenaturais de Deus. Pai, move em perseverança os corações. E aqueles que estão enfermos agora e que creem no poder do teu nome, que recebam uma cura sobrenatural, sobrenatural, e o espírito de enfermidade saia para sempre e haja cura no corpo, na alma, nos relacionamentos, nas famílias, nos negócios, e teu milagre aconteça de novo e de novo e de novo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Obrigada, amiga. É sempre tão bom ter você aqui no podcast, é tão bom. Estou muito feliz. E esse tinha que ser você. Obrigado. Eu quero agradecer também ao Fábio Príncipe, e a Fernanda, toda a família. Obrigado por permitir que a gente compartilhasse aqui esse documentário. Eu senti a necessidade. Por algum motivo, alguém que está nos assistindo agora precisava de ouvir isso. Precisava de ver isso, né? E compartilhe mesmo. Compartilhe o máximo que você puder esse episódio para que as pessoas possam realmente ter a fé renovada. E entender também que existem casos e casos. Temos que crer no poder de Deus até o fim. Mas também entender que Deus tem os seus planos. Esse foi um caso de um milagre que Deus ressuscitou a menina. Com a Bianca foi ressuscitada. Como eu quase cheguei à morte, Deus me trouxe de volta. Mas, por exemplo, nossa mãe, né, Divan? Sim. Deus a levou. Então a gente não consegue entender os planos de Deus. A gente tem que confiar que Ele tem um controle de tudo. Mas quando você tem uma promessa, quando você tem uma palavra, não abra mão disso, cara. Não desista do seu casamento, não desista da sua empresa, não desista dos seus filhos, não desista de nada. Se Deus prometeu algo, se você tem uma confirmação de que Deus te deu algo, não abra mão. Lute contra tudo e contra todos, porque Deus vai ser fiel para cumprir com certeza o que Ele prometeu a você. Amém. Assim nós encerramos o podcast de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Bianca, mais uma vez, obrigado. Valeu, Divan. Valeu, até semana que vem. Dá pra gente tocar um podcast sem ser ofensivo com o outro, você percebeu? Foi um milagre, né? Foi um milagre. Tchau. Podcast do Balaio, segunda temporada. Oferecimento AG Immigration, o caminho mais curto para quem quer morar e trabalhar nos Estados Unidos.